Chegamos, irmãos, a este 17º domingo do tempo comum. E hoje é muito claro na liturgia da palavra o tema da oração. É este o tema principal para a nossa reflexão, a oração. Até daria para perguntar: vocês rezam? Tem prática da oração ou não? Quem reza aqui? Levanta a mão, vamos conferir também. Há muitos anos atrás, num dos retiros que eu fiz como padre, um bispo, hoje já falecido, pregava e dizia assim: tomem cuidado, viu? Falava para nós seminaristas, porque quem não reza vira bicho. Porque nós vamos perdendo a consciência. A oração, primeiro de tudo, nos coloca diante do Senhor para reconhecer quem é o Senhor e quem somos nós, fracos e necessitados. Orar. Tem uma canção que diz: orar costuma fazer bem. E como faz bem a oração? A oração transforma. A oração nos impulsiona, a oração nos acalma, a oração abre os caminhos, a oração nos revela algo que talvez ainda não tenhamos conseguido ver. A oração não pode ser só vista como um calmante ou uma resolução de problemas, mas a oração que nos abre os olhos, que nos coloca na intimidade do Senhor. O Evangelho de Lucas que ouvimos neste domingo, estamos lendo nesse ano o evangelista Lucas, e nós temos no Evangelho duas versões do Pai Nosso, que Jesus ensinou os discípulos. A versão de Mateus, que é uma versão mais longa e que nós rezamos normalmente mais próximo das palavras de Mateus. E essa versão de Lucas, que é um pouco mais concisa, que nós temos hoje. E Lucas coloca esse termo bonito: Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Podemos parar já aqui nesse primeiro versículo. Jesus estava rezando, e a sua atitude, o seu modo de rezar, aquilo que ele ali fazia, chamou a atenção dos seus discípulos. Os discípulos também eram acostumados a rezar. Jesus rezava as palavras da tradição judaica, naquela que os discípulos sabiam. E nós temos no Antigo Testamento o modo que os judeus rezavam e rezam ainda hoje. E rezam diversas horas do dia, e rezam e fazem suas orações e repetições. Eles sabiam essa oração. No entanto, provavelmente ali eles estavam percebendo que Jesus rezava de modo diferente, e aquilo chamou a atenção, e eles pedem: nos ensine, Senhor. Fazendo uma comparação muito, só para que a gente possa entender e ilustrar, sabe quando você vê alguém, ou você está na casa de alguém, a pessoa te oferece um doce, um bolo gostoso ou uma comida gostosa, e você come e diz assim: o que você diz para a pessoa? Me dá a receita, me ensina a fazer, é tão gostoso. Não é assim? Ou mesmo numa outra situação: me ensina a fazer isso porque eu achei incrível. Pronto, é aí. A oração de Jesus chama a atenção e faz com que os discípulos peçam: ensina-nos a rezar, Senhor.
E Jesus então começa: quando rezardes, dizei: Pai. Pai, do termo grego Abba, papai, paizinho. Jesus não falou assim: comece a pedindo Deus onipotente, todo-poderoso, cheio de presente. Pai. E a gente chama de Pai aqueles que nós amamos, aquele que nos gerou, aquele que cuidou de nós. Uma intimidade. Paizinho, Pai querido. Essa é a nossa oração. Chegar a Deus com amor, com intimidade, dizer para Deus aquilo que nós sentimos: Pai, Pai querido. E depois toda a oração do Pai Nosso que Lucas descreve, a primeira petição: santificado seja o teu nome. Reconhecer a grandeza de Deus, antes de qualquer coisa, reconhecer quem é Deus na minha vida. E depois pedir: venha a mim, venha o teu reino. Antes de querer que o Senhor faça algo para nós, aquilo que nós necessitamos tanto ou queremos, é dizer: Senhor, que o teu reino seja completado em mim. Venha o teu reino. E aí sim, dá-nos o pão de cada dia, perdoa nossos pecados, não nos deixes cair em tentação. A oração então é este primeiro aspecto da confiança. Quando eu rezo a Deus, é porque eu confio. A oração necessita de ter fé naquele que reza, para que ela seja uma oração que frutifique. E aí a importância das diversas orações que fazemos, o nosso sinal da cruz, o nosso terço, a oração com a palavra, mas a oração principal e mais importante do cristão é a Santa Missa. É aqui, é participarmos da entrega de Jesus. A oração que fazemos no nosso cotidiano, o terço que rezamos, as novenas, a oração que aprendemos talvez desde casa, com os avós, com os pais, elas são importantes. Elas nos levam e elevam a Deus. Mas as orações devem nos conduzir para a grande oração da comunidade, que é estar junto, celebrando esta ação de graças, esta Eucaristia, esta presença do Senhor. Então, este aspecto da confiança, do acreditar, do pedir a Deus, porque sei que Ele pode nos atender. E depois, a persistência da oração. E isso nós acreditamos e entendemos tão bonito na liturgia da palavra. A primeira leitura do livro do Gênesis, nós temos uma oração insistente de Abraão. Se vocês prestaram bem atenção e se recordam, o pai Abraão vai até Deus e diz: Senhor, mas o Senhor vai devastar Sodoma e Gomorra? Mas e se a gente encontrar pelo menos 50 justos? Se tiver 50 justos eu não vou destruir, disse Deus. Abraão vai dar mais uma choradinha. E se tivesse 45? Acho que nem Abraão acreditava muito se ia ter algum justo lá naquela cidade. Mas ele continua pedindo. E se tiver 30, Senhor? E se tiver 20? E se tiver... E aí a insistência de Abraão. E até o reconhecimento. Olha que frase bonita: eu já me atrevi a falar, meu Senhor, e se
se houver 30? E se houver apenas 10? E a resposta do Senhor: por causa dos 10, eu não destruiria. Quantas vezes nós não nos sentimos justos, ou nós não nos sentimos próprios, prontos, capazes? Talvez a gente até diante de Deus diz: Senhor, olha, eu reconheço que eu sou pecador, eu devo muito. Quantos até fazem esse exame de consciência? Mas eu gostaria de pedir. E diante de Deus, o mais importante é essa nossa confiança e essa nossa insistência, esse nosso pedir. Pedi e recebereis, diz Jesus no Evangelho. Batei e a porta será aberta. Então essa insistência, como aquele amigo que bate na porta do outro amigo, e o amigo vai dar não tanto porque é amigo, mas pela insistência dele, porque ele ficou incomodado. Eu preciso servir esse rapaz que está aqui pedindo. Deus olha para nós e Ele vê o nosso coração, Ele sabe. Por isso a nossa oração, nós não podemos ter vergonha de Deus, dizer: Senhor, olha eu aqui de novo pedindo, olha eu aqui de novo te apresentando esta intenção, olha eu aqui de novo, Senhor, diante de Ti me humilhando. Isso tudo por quê? Porque eu creio que Deus é Pai e que Deus olha sempre por nós. Não tenhamos medo de Deus, vergonha de pedir. Não tenhamos medo e não nos sintamos indignos. Eu fiz isso, eu sou assim, porque eu tenho esse pecado, aquele pecado. Vai confessar o seu pecado, e diante de Deus Ele abre para nós o céu. Meus irmãos, que este domingo nos ajude a dar um passo mais ainda seguro. Eu confio, Senhor, e por isso eu peço, como o salmista, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Quantas nossas orações são gritos de ajuda, são gemidos, são lágrimas, mas a nossa oração deve ser também de gratidão. É pedir, é agradecer, é confiar. Senhor, aqui estamos, ouvi o nosso clamor. Amém. No instante de silêncio, coloque essa palavra no seu coração.